quero já agradecer os irmãos aí que deram um cursinho para trocar a telha hoje. O Nilson, Marcelo, a gente ficou até quase agora, irmãos, trocando a telha lá em cima. Graças a Deus deu tudo certo. Então não vai mais chover em cima do pastor. Menos isso. E deu tudo certo, graças a Deus. E é bom nós podermos sempre estar contando com os irmãos para estarmos trabalhando e realizando. Temos muitas coisas ainda a realizar ainda até o final desse ano e para o próximo ano, com certeza. Temos muitos objetivos aí. E eu não sei se os irmãos têm acompanhado. Hoje pela manhã eu estava vendo no jornal que houve a maior manifestação na Europa, desde o século XVIII até agora, mais de 28 países entrando em recessão. Então, vamos dizer assim, oficialmente agora eles estão falando realmente que toda a Europa está em recessão, inclusive a Alemanha, que era o melhorzinho ali, politicamente falando, economicamente falando, agora está também com muitos problemas. E não somente isso, antes de ontem, o conflito ali na faixa de Gaza aumentou, foram 13 mortos palestinos e 3 israelenses, então a coisa também está crítica naquela região. São Paulo não para, a questão cada dia que passa são novas pessoas sendo mortas. Na Argentina também teve manifestações. Então nós estamos notando, irmãos, que em todo o mundo parece que tudo está caminhando por um grande caos. E num cenário dessa forma, num cenário assim, que o anticristo vai surgir para resolver os problemas. Então a gente tem que ficar sempre atento, porque nós cremos que nós não vamos passar pela grande tribulação. Amém. Nós vamos ser arrebatados antes. Então a gente tem que estar bem ciente que nós temos que estar com a nossa vida no altar, com a nossa vida diante do Senhor, servindo a Deus em fidelidade e obediência. Abra a palavra do Senhor em Jeremias, no capítulo 2, versículo 14. Você está meditando juntamente com os irmãos. Na verdade é trazer à nossa memória a nossa condição de liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Mas essa liberdade que nós temos não pode dar margem, não pode ser motivo para nós nos prendermos novamente debaixo de jugo, debaixo de escravidão. Então, Jeremias capítulo 2, versículo 14. Jeremias 2, 14 diz assim: acaso é Israel um servo ou um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser preso? Novamente, acaso é Israel um servo ou um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Feche seus olhos. Querido Deus, a Tua palavra é santa, é poderosa, não volta vazia, cumpre tudo aquilo que lhe apraz, todos os Teus desígnios, todo o Teu desejo. A Tua palavra tem o poder de cumprir nas nossas vidas. Por isso, fala conosco poderosamente através da Tua palavra, que é a única verdade. Fortalece-nos, corrige-nos, ensina-nos, ó Deus eterno, em tudo cura-nos, porque a Tua palavra também nos cura, a Tua palavra nos salva, nos santifica, a Tua palavra é poderosa para realizar em nós tudo aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. E nós queremos neste momento ouvir, ó Pai, queremos abrir os nossos ouvidos espirituais, queremos ser tocados pelo Teu Santo Espírito, queremos ser, ó Deus eterno, verdadeiramente tocados pelo Teu poder, ó Santo de Israel. Fala conosco poderosamente através da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Desde já nós repreendemos
todo mal, repreendemos tudo que se levanta contra a tua palavra, Senhor, no nosso meio, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Essa é uma palavra, na verdade é uma pergunta, são algumas perguntas, né? São 3 perguntas que Deus faz através do profeta Jeremias, e não são simplesmente perguntas retóricas, mas são perguntas que querem despertar no coração do povo de Israel a seguinte questão, né? Se Deus libertou a Israel, por que Israel estava se tornando de novo escravo? Por que Israel estava se tornando de novo preso? Nós sabemos toda a história, conhecemos todo o contexto, sabemos claramente que Deus prometeu a Abraão que depois que o povo de Israel fosse escravo durante um período no Egito, ele estaria levando o povo novamente para a sua terra, trazendo, podemos dizer assim, levando novamente Israel para a sua terra. E nós sabemos de que forma isso aconteceu. Mas não é somente isso a condição. Deus investiu tempo, investiu pessoas, investiu toda uma gama de situações para libertar o povo. E nós, trazendo isso para os nossos dias, podemos dizer que o investimento de Deus na nossa vida foi muito maior do que para libertar Israel. O investimento que Deus fez através de Cristo Jesus para libertar a cada um de nós foi muito maior. Nós não temos nem noção. A libertação do povo de Israel do Egito foi uma figura em relação à nossa libertação do cativeiro do pecado. Então é uma comparação que muitas vezes nós até fazemos, mas não é tão justa, porque o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário é muito maior do que o preço que Moisés pagou para tirar o povo de Israel do Egito. E aqui Deus ele faz 3 perguntas. Primeiro ele pergunta: acaso Israel é um servo, é um escravo? Sendo que, em outras palavras, Deus está falando, sendo que eu já libertei, sendo que eu já proclamei a sua liberdade, a sua libertação. E ele ainda diz assim: é um escravo nascido em casa, nasceu cativo. Nós podemos dizer que muitas vezes, por causa do pecado, o homem ele nasce cativo, mesmo nascendo no berço evangélico. Vai chegar um determinado momento que, mesmo nascendo no berço evangélico, a pessoa vai ter que se decidir por Cristo Jesus, vai ter que aceitar a Jesus, vai ter que ter a sua própria experiência com Deus, sair do cativeiro do pecado. Isso é claro, isso é óbvio. E Deus está perguntando: mesmo nascido em meio ao pecado, por acaso vai ficar para sempre preso ao pecado? Não é essa a vontade de Deus. Deus quer que as pessoas venham andar em liberdade. E aí ele pergunta, a última pergunta que ele faz é: por que então veio a se tornar presa? E é essa pergunta que me assusta, porque em outras palavras Deus está falando assim: eu libertei o povo de Israel, eu dei a eles a minha palavra, a minha lei, eu levantei no meio deles juízes, reis e sacerdotes, eu proporcionei para eles estarem debaixo da minha liderança, da minha direção, de serem uma nação santa, uma nação separada, uma nação que foi chamada para ser sacerdócio santo. E cada um de nós somos sacerdotes do Senhor, individualmente somos membros do corpo de Cristo, somos chamados para exercer a vocação ao qual Ele nos chamou. E Ele está falando: olha, depois de tudo isso que eu fiz, por que se colocaram debaixo novamente de jugo? Por que se tornou presa? Eu vou te falar o porquê. Aqui mesmo, no versículo 17, diz assim: porventura não procuras isso para ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus, no tempo em que Ele te guia pelo caminho? Agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito, para beberes as águas de Sior? E que te importa o caminho da Síria, para beberes as águas do rio? A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão.
Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Em outras palavras, Deus está falando: olha, toda a liberdade que nos é dada, toda a liberdade que nós temos em Cristo Jesus, é uma liberdade que é condicional à nossa obediência. É interessante aqui que ele cita dois rios, e ele cita a Síria e ele cita o Egito. Eu acho interessante porque no Antigo Testamento o nome Egito no hebraico não é Egito, mas é Mitzraim, significa entre rios. Então a verdade é que Deus estava falando: olha, existe uma condição no qual vocês não podem se desviar do caminho que eu coloquei diante de vocês. Jesus, ele disse claramente: pois se esforce para entrar pelo caminho estreito, porque o caminho largo leva à perdição, e o caminho estreito é o que conduz à vida eterna. E ele diz assim: olha, não sei porque vocês deixaram o caminho ao qual eu te guiava constantemente. Deixaram o caminho e seguiram à procura de beber a água do Nilo, de beber a água da Síria. Em outras palavras, Deus está falando assim: olha, eu tenho ciúmes de vocês, vocês são propriedade agora minha. A palavra de Deus diz claramente o seguinte: que quando nós fomos comprados pelo Espírito Santo, que nós fomos comprados pelo Senhor, pelo sangue de Jesus. Deixa eu esperar o povo terminar ali primeiro. Quando nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, foi pago um preço muito alto por cada um de nós, e por isso nós não somos de nós mesmos. Nós não somos de nós mesmos, nós somos propriedade de Deus. E ele diz o seguinte: que se nós, como propriedade de Deus, deixarmos a Ele, abandonarmos a Ele, com certeza Ele vai nos destruir, porque é algo sério isso. Ele disse: olha, vocês não se importaram em ter no coração o meu temor, em ter no coração o temor do Senhor. Por isso, vocês, a sua malícia, a malícia de vocês vai te castigar, a apostasia vai te repreender, porque deixaram o temor do Senhor. É interessante, irmãos, que no livro de Provérbios, que fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz que o temor do Senhor também livra o homem da destruição, livra o homem de ser destruído pela sua desobediência. O que acontece hoje nos nossos dias é que muitas vezes as pessoas não entendem mais o que é ter temor. Não entendem. As pessoas não compreendem mais o que é ter temor do Senhor. Jesus disse: olha, não temas aqueles que podem simplesmente matar o seu corpo, te tirar a vida, mas não podem fazer mais nada com você. Mas tema aquele que, além de te matar, pode lançar a tua alma no inferno. Esse nós temos que temer. E tem, muitas vezes hoje, nos nossos dias, tem faltado o temor no meio do povo de Deus. Sabe, as pessoas estão vivendo hoje, nos nossos dias, achando que podem viver de qualquer forma, de qualquer maneira. Não, parece que não entendem que aquilo que nós estamos fazendo, todas as nossas atitudes hoje, tem um peso para a eternidade. Tem um peso para a eternidade. Reflete algo lá no céu, reflete algo na nossa vida futura. E é interessante que ele fala assim: olha, vocês se importaram a sair do caminho para beber as águas do Egito. As pessoas hoje, muitas vezes eu ouço as pessoas comentarem, igual um comentário hoje cedo, a gente nem quis entrar em demanda, mas veio um rapaz comprar um cartão da Vivo hoje de manhã, e a gente estava ouvindo um hino lá na banca, e ele falou assim: o cristianismo é muito bom, mas eu deixei de ser cristão porque Jesus não volta logo.
Simples assim. Eu deixei de ser crente, de ir para a igreja, porque Jesus não volta logo. Mas foi tão rápido que não deu nem tempo de questionar o rapaz. Ele pegou, virou as costas e foi embora. As pessoas parecem que hoje em dia qualquer motivo larga do Evangelho, larga de servir a Cristo Jesus, porque as pessoas estão à busca de facilidades. E é interessante que o que Jeremias diz aqui é o seguinte: olha, parece que as pessoas no momento que sentem a necessidade de alguma coisa, querem dar uma escapadinha para ir para o Egito. Não, pastor, olha, eu só vou naquela festa ali. Não tem nada, não tem nenhum problema, não é do mundo, mas não tem problema não, é só vou beber uma aguinha ali do Egito, mas não tem problema, eu volto, tá? A partir do momento que você sai da presença do Senhor, você se torna presa, você está aprisionado no pecado. Jesus, ele esclarece esse texto quando lá no livro de João, no capítulo 8, no versículo 31 em diante, ele diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então ele estava falando aos crentes, não estava falando aos incrédulos: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Primeiro ponto, a gente tem que estar firme. Firmeza significa não se mover, não sair da posição, nem para a direita e nem para a esquerda, né? Não se desviar do caminho. E aí ele continua dizendo: olha, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vos libertará. E aí eles perguntaram: somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém, como você pode dizer que seremos livres? Porque Jesus estava falando o seguinte: olha, a condição de liberdade que eu dou a vocês é uma condição que requer entrega total, não entrega de meio termo, ou é tudo ou não é, ou é tudo ou não é nada. Não dá para nós estarmos divididos entre Deus e o mundo, entre as coisas da palavra do Senhor e aquilo que o mundo oferece. Não dá, ou é ou não é, ou faz ou não faz, ou tal ou não está. Se a gente se deixar levar, irmãos, aí eu estava deixando isso para o domingo. Domingo eu vou falar sobre um outro assunto também que é muito importante, sobre a questão da nossa vocação, mas eu vou ser obrigado a tentar bolar assim um kit de sobrevivência para quem não vai subir. É verdade. Alguns irmãos estão dando risada, mas é sério, irmãos. Eu vou ter que bolar um kit de sobrevivência, porque plena certeza que muita gente que está ouvindo o Evangelho vai voltar a Jesus. A pessoa está dividida, o coração está dividido, e aonde está o teu coração, está o tesouro do Senhor, está o seu tesouro. E muita gente não vai subir e vai precisar de um kit de sobrevivência, de como vai sobreviver durante os 7 anos da grande tribulação, o que ela vai ter que fazer, o que não vai poder fazer. E isso vai ser uma verdade, irmãos. A gente tem que começar a pensar de uma maneira clara e objetiva, sem ser demasiadamente importunos, mas deixar claro para alguns familiares nossos que até agora não se decidiram por Jesus, falar: olha, se vocês não nos encontrarem mais, se vocês perceberem que vocês ficaram, que vocês foram deixados, vocês têm que agir assim, 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 assim. Alguns vão até se espantar, outros vão achar que é brincadeira, mas no momento da necessidade, irmãos, vai ser isso que eles vão procurar, porque vai ser uma verdade. E aí Jesus, ele continua dizendo o seguinte, ele diz assim: olha, e Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. E é interessante, eu vou tentar ver aqui numa outra versão, porque essa versão talvez não seja a palavra correta. Isso, no versículo 34, na versão revista e corrigida, diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Quando Jesus aprenda algo, irmão, isso é muito importante. Todas as vezes que Jesus diz: em verdade vos digo,
Ele está tentando, não somente de uma maneira retórica, falar de algo espiritual, mas ele está buscando chamar a nossa atenção para algo que vai mudar a nossa vida espiritual. Todas as vezes que o mestre fala, ó, em verdade te digo, no grego é diferente do hebraico, mas provavelmente ele está falando, olha, assim seja, porque a palavra na verdade usada aqui em verdade é amém, não é uma outra palavra. Ele diz em amém, amém vos digo, em verdade, assim seja, eu estou te dizendo. Se você for, todo aquele que comete o pecado é servo, é escravo, está preso, aprisionado ao pecado. Não existe meio termo, Na versão NVI ele diz assim: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E ele continua dizendo: o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. E é necessário a nossa liberdade, irmãos. É necessário nós vivemos nessa liberdade. Paulo, ele falando sobre essa questão de liberdade, ele diz assim, olha, lógico que a liberdade que a nós é concedida é através da graça. Muitas pessoas não conseguem compreender e acabam banalizando a graça. E isso é um perigo muito grande. O livro de Romanos é um compêndio, é um estudo teológico sobre a graça. Ele diz claramente, na maioria dos capítulos de Romanos, que nós não merecemos nada, que nós somos salvos mediante a graça de Cristo Jesus. Muitas pessoas acreditam que tem que ser salvo pelas obras, que tem que fazer as coisas para ser salvo. São dois extremos. Eu cheguei a comentar isso no domingo passado. São dois extremos. Tem pessoas que acham que tem que fazer de tudo, viver fazendo um monte de coisa para alcançar a salvação. E por outro lado, nós que conhecemos que a graça é de graça, mas não é barato. É de graça porque nós não precisamos fazer coisas para recebermos a graça de Cristo Jesus, mas ela custou um preço muito alto, que é o sangue do Cordeiro para as nossas vidas. Nós muitas vezes banalizamos a graça, achamos que podemos viver de qualquer maneira, de qualquer forma, só porque estamos debaixo da graça. Jesus disse, Paulo diz, olha, não é porque vós estão debaixo da graça vocês vão pecar para vir mais graça. Isso não existe, A nossa liberdade é uma liberdade vigiada, irmãos. Paulo mesmo diz, olha, eu me fiz judeu para ganhar os judeus, fiz servos para ganhar os servos, me fiz sem lei para ganhar aqueles que estão sem lei, me fiz debaixo da lei para ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Por quê? Porque ele sabia claramente que a graça alcança todas as pessoas, só que a graça não nos dá a liberdade de vivermos de qualquer forma, de vivermos de qualquer maneira. Então essa nossa liberdade tem um preço muito, muito alto. E é interessante que Jesus ele fala claramente que, e é interessante, falando sobre a questão do temor, voltando lá em Jeremias, que ele diz, olha, vocês não entenderam como funciona o temor de Deus. E isso aconteceu com o povo de Israel, e eu acredito que tenha acontecido com a igreja hoje nos nossos dias. Eu tenho observado algumas coisas, lido algumas coisas, e tenho visto que as pessoas não têm entendido que o temor de Deus, o temor do Senhor tem que nos levar a viver uma vida santa, uma vida separada. Porque se isso não acontecer, irmãos, vai ser aquele ditado: muitos vão nadar e vão morrer na beira da praia. Estão buscando, mas quando chegar no momento crucial, não vão entender por que não conseguiram entrar no reino. Porque Jesus disse, olha, muitos naqueles dias dirão, Senhor, Senhor, no teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, e falam, mas eu não conheço vocês. A questão toda é conhecer a Deus,
é saber que nós somos propriedade dele. É interessante os aspectos que Deus usa no Antigo Testamento para demonstrar o amor, o afeto, tudo aquilo que ele tinha em relação ao povo de Israel e que ele tem também com cada um de nós. É espantoso os meios, os métodos que Deus usou para demonstrar que o povo de Israel era propriedade exclusiva dele. Ele falou: olha, eu me sinto, muitas vezes em várias passagens, não somente em Jeremias, mas também em Isaías, em Oséias, ele se diz como um pai ao qual o filho o abandona, ele se sente como um marido traído pela esposa, né? E vários outros aspectos. Deus demonstra o seu amor por Israel, falando: olha, vocês simplesmente me trocaram pelas coisas que estão ao redor de vocês. Em Jeremias, mesmo naquele capítulo 2, ele diz assim: olha, os povos das outras nações até se espantam, porque duas coisas assim terríveis o meu povo fez comigo. Primeiro, me abandonaram um manancial de águas vivas, e segundo, cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Cometeram dois erros: me abandonaram e acham que são autossuficientes. O problema hoje das pessoas é que as pessoas, nós muitas vezes nos achamos autossuficientes. Nós não temos condições de nada, irmãos. Verdade. Tudo é pela graça e pela misericórdia de Deus na nossa vida. Amém. É pela misericórdia, sabe? Deus, Ele proporciona a cada um de nós ricas bênçãos, tem nos abençoado, tem nos agraciado, mas é tudo pela misericórdia dEle. Nós não somos dignos de nada, nós não temos condições nenhuma de nos salvar, mas é tudo pela misericórdia dele. Então não dá para a gente muitas vezes achar que está tudo bem se nós nos mantermos, sabe, muitas vezes paralisados, sem termos uma vida na qual Deus possa estar transformando a cada dia. E eu quero encerrar, na verdade, falando o seguinte, irmãos: que nós temos uma jornada a cumprir, temos planos, temos objetivos, mas nós devemos ter em mente algo: nós não podemos nos conformar com a nossa situação atual. Temos que buscar sempre melhorar mais em Cristo Jesus. Temos que buscar sempre mais nele, termos experiências maiores, melhores, sermos cada vez mais instrumentos na mão do Senhor. E isso depende de cada um de nós, depende da nossa vida no altar de Deus. E essa palavra me chamou muito a atenção, nesses dias, de tantas coisas que têm acontecido. E eu quero orar com os irmãos nesse instante, para que Deus venha nos abençoar, Deus venha abrir os nossos olhos cada vez mais para nós entendermos em que situação nós estamos, porque muitas vezes nós não estamos entendendo, e Deus tem procurado cada vez mais nos alertar, para que possamos estar diante dele de uma maneira ao qual ele venha se agradar. Como diz ali no livro de Apocalipse, quando ele escreveu a carta a cada uma das 7 igrejas da Ásia: o Senhor espera de nós muito mais, de cada um de nós. Feche seus olhos. Querido Deus, nós te damos graças e nós te louvamos, Senhor. Sabemos que o Senhor tem suprido as nossas necessidades, mas sabemos que nós somos propriedade do Senhor. Sem ti nós não somos ninguém. Sem a tua graça, sem a tua misericórdia, nós não podemos nada e não somos nada. Por isso, Senhor, fortalece-nos, ajuda-nos, ó Deus eterno, cura, ó Deus eterno, se em algum momento fomos magoados, se em algum momento fomos entristecidos pelos homens, ajuda-nos, ó Deus eterno, porque, ó Deus, nós não podemos permanecer estagnados. Temos que continuar nesta jornada, neste caminho. Ó Deus, não podemos voltar, ó Deus, a querer beber a água do Egito, nem beber
receber a água da Síria, não podemos, ó Deus eterno, nos deixar levar, ó Deus eterno, por nada que venha nos desviar do teu caminho, Senhor, porque o pecado, ó Deus eterno, tem o poder de nos aprisionar na desobediência, nos aprisionar, ó Deus, nessa terra. Ajuda-nos, ó Deus eterno, a andarmos em santidade. Pai querido, vem com o teu Santo Espírito e toca no nosso coração a cada dia. Vem com o teu Santo Espírito e retira de nós toda mágoa, toda tristeza, ó Deus eterno, toda depressão. Ó Deus, retira de nós, ó Deus eterno, todo sentimento de inferioridade, daquilo, ó Deus eterno, que muitas vezes tem nos aprisionado, tem nos impedido verdadeiramente de estarmos diante de Ti de uma maneira cada dia melhor. E ajuda-nos. Também eu peço a Ti, também pedimos a Ti, ó Pai, através da Tua graça e da Tua misericórdia, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, ó Deus eterno, para observarmos aonde estamos com os nossos pés. Porque eu sei, ó Deus eterno, que muitas vezes nós estamos andando como, ó Pai, sobre um vidro muito fino, ó Deus, e abaixo de nós está o inferno. Por isso, ó Deus eterno, ajuda-nos, ó Deus eterno, para que possamos sair, ó Pai, do caminho da destruição, para que nós não venhamos, ó Deus eterno, nos deixar levar, ó Deus eterno, pela sedução deste mundo, mas que possamos, ó Pai, estarmos atentos a cada instante ao agir do Teu Santo Espírito, ao falar do Teu Santo Espírito, como diz no livro de Isaías, que possamos estar com os nossos ouvidos abertos para ouvirmos a Tua voz falando, ó Deus, até conosco, nos indicando o caminho, dizendo a cada um de nós: este é o caminho, andai por ele. Que possamos andar pelo Teu caminho de santidade, porque como diz no livro de Hebreus, sem santidade ninguém verá o Senhor, sem fidelidade ninguém estará diante do Senhor. A Tua palavra também, como nós lemos no livro de Salmos nesta noite, para iniciarmos esse culto de adoração e louvor ao Teu santo nome, diz que é o Senhor que nos coloca de pé, e estamos de pé diante do Senhor, e ainda estamos de pé pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Mas, ó Deus, nós não queremos perder ninguém, não queremos deixar ninguém para trás, não queremos, ó Deus eterno, que as pessoas venham ficar, mas queremos, ó Pai querido, estarmos aptos, ó Deus Israel, a estarmos todos diante do Teu altar, na Tua presença, ó Santo Israel, em nome de Jesus. Por isso, ó Pai querido, Pai amado, eu coloco cada família aqui representada diante do Teu altar, coloco diante de Ti, ó Deus eterno, Pai querido, Pai amado, a família do William, Noemi, os seus filhos, a irmã Dora, ó Deus eterno, coloca a família, ó Deus eterno, da irmã Lúcia, o seu esposo, as suas filhas, ó Deus, a família do Ronilson, ó Deus, a Ceissa, as suas filhas, a família do irmão Antônio, a irmã Cláudia, ó Deus eterno, o João, a Ana, ó Pai querido, coloco diante do Teu altar, ó Pai querido, Pai amado, a Rosa, ó Deus, a minha vida, a Aline, o Jonathan, ó Deus eterno, a Priscila, o Dudu, ó Deus eterno, a Rebeca, ó Deus eterno, o Rafael, o Cido, o Júlio, ó Deus eterno, a Meire, a Rose, o Ailton, o Maurício, Pai querido, cada um deles, ó Deus eterno, Marcelo, ó Pai querido, Gabriel, ó Deus eterno, Pai santo do céu, o irmão Alexandre que está trabalhando, ó Deus eterno, a irmã Andressa, os seus filhos, a irmã Mônica, o Zé, ó Deus eterno, enfim, cada irmã, ó Deus eterno, que tem estado aqui, ó Pai, que tem se reunido nesse lugar, buscando a Tua presença, cada jovem, cada criança, cada adolescente, ó Deus, cada irmão, cada irmã, cobre com o Teu sangue, alcança com o Teu poder, alcança com a Tua misericórdia, desperta o Teu povo nesse lugar, desperta-nos, ó Deus, a cada dia, ó Deus eterno, para realizarmos a Tua obra, realizarmos o Teu querer, para estarmos na Tua presença. Coloco diante de Ti também a vida do meu tio, ó Deus eterno, o qual, ó Pai, eu fiquei sabendo hoje, ó Deus eterno, que ele necessita de uma intervenção do Senhor. Ó Deus eterno, alcança ele, ó Deus eterno, José, ó Deus eterno, alcança a minha tia, ó Deus eterno, Zita, alcança eles com a Tua misericórdia, com o Teu poder, com a Tua graça, cobre-os com o Teu sangue, limpa-os de todo mal, de toda a cilada do diabo, ó Deus eterno, envia os Teus anjos naquela casa, ó Deus eterno, repreende todo mal daquele lugar, em nome de Jesus. Salva-os, ó Deus, livra-os, ó Pai, de toda a cilada do diabo, ó Deus eterno, em nome de Jesus. Abençoa também a minha mãe, que vai estar realizando a cirurgia, cobre ela com o Teu sangue, livra ela de todo mal, em nome de Jesus. Abençoa ela, ó Pai, com a Tua salvação, com o Teu poder, em nome de Jesus, ó Pai, da ordem dos Teus anjos, a respeito de todos os nossos familiares, e abençoa-os poderosamente,
em nome de Jesus. Amém.